iniciando. Tá? Pode ficar à vontade, pode dar início. Você quer que eu faça em pé, sentado? Eu que sei. Eu vou levantar. Primeiro, boa noite. Boa noite. Fico honrado de estar aqui. Meu primo Oscar me convidou. Eu trabalho com inteligência competitiva. O pessoal me chama de Nepô, é Carlos Nepomuceno, mas todo mundo chama de Nepô. Que no Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Xuxa, Pelé e Zico. E Lula é a exceção que justifica a regra. Então, ouvindo a ideia da maçonaria em busca da verdade e na questão filosófica, eu vou trazer para vocês hoje algumas ideias bastante diferentes daquilo que a gente está acostumado a pensar sobre a sociedade. Eu me dedico há 11 anos, se eu quiser ser mais honesto, há 20 anos que eu trabalho com o mundo digital. Comecei a trabalhar em 1993 e em 2006 eu escrevi meu primeiro livro, Conhecimento em Rede. E todo mundo está vendo, é visível que o mundo está mudando de maneira muito diferente do que a gente está acostumado. É fato ou não é? São vários fatos que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, se a gente pensar na política no Brasil, todo mundo aqui já tem muita gente de cabelo branco, e eu tenho certeza que as pessoas não viram tanta gente importante ser presa ao mesmo tempo na história do Brasil. Presidente de empreiteira, ex-governadores, ex-ministros, um presidente da República já sentenciado, um outro denunciado. Então as pessoas perguntam o seguinte: o que está acontecendo? Existe algum motivo, alguma explicação para a gente poder entender o que está acontecendo? Então a Lava Jato é uma coisa que faz parte do que a gente vai discutir essa noite. Outra coisa diferente que está acontecendo, que a gente vai vendo que está diferente, é o surgimento do Uber. Todo mundo aqui já trabalhou, todo mundo aqui ou já teve empresa, ou trabalhou dentro de uma empresa, ou trabalha numa empresa. E eu não sei se vocês conhecem a realidade do Uber, mas o Uber, ele tem milhares de motoristas. E quantos gerentes tem o Uber? Vocês sabem? Alguém tem noção de quantos gerentes tem o Uber? Nenhum. Então a pergunta que eu vou começar a minha palestra é a seguinte: como é que pode uma empresa ter milhares de motoristas e não ter nenhum gerente? Isso é novidade. Ou não? Se vocês olharem para o passado, vocês vão dizer assim: não, Nepô, eu já conheço uma empresa que teve muitas coisas e não tinha nenhum gerente. Então a gente olhar para trás vai dizer que não acontecia isso. Isso também faz parte dessa mudança. Quando nos Estados Unidos começou o movimento na eleição, em que começou o movimento que o Trump começou a se candidatar, eu brinquei lá em casa e falei: olha, eu acho que o Trump vai ganhar porque ele está dentro desse movimento de mudança que a gente está passando. Aí os meninos lá em casa falaram assim: ah, papai, isso é mais uma viagem sua. Eu falei: não vamos brigar, vamos apostar, vamos lavar a louça. Se ele ganhar, vocês lavam, se eu perder, vocês lavam. Aí já passaram o mês inteiro lavando louça para mim. Não é que eu estava apoiando o Trump, mas percebi que o Trump ia atender uma demanda. A Inglaterra se separa da União Europeia, a Catalunha quer se separar da Espanha. Tudo isso faz parte de um movimento. E eu tento entender isso há 11 anos.
e fugir de várias explicações, em nome, inclusive, do que vocês estão aqui trabalhando. Eu sempre procurei, filosoficamente, uma explicação mais racional do que está acontecendo. E eu vou arriscar dizer que vai ser, essa palestra que eu vou fazer para vocês, talvez seja uma das palestras mais diferentes e mais importantes que vocês já assistiram nos últimos 10 anos. Porque eu vou mudar muito a maneira de vocês pensarem o mundo. Vocês vão ficar nervosos. Porque a gente começa a estudar, tentando entender, e vai separando o que não vai, o que vai, para a gente poder pensar o ser humano de forma diferente. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, em relação ao Uber, é dizer o seguinte. Aqui eu vou usar aqui esse móvel, que eu não sei nem que tipo de móvel é esse aqui, mas eu vou chamar isso aqui de um móvel. Vamos dizer que desse lado aqui, onde estão as meninas, nós estamos falando da cooperativa de táxi. Tá certo? As meninas são da cooperativa de táxi. Tudo bem, meninas? Beleza. E os meninos... Gostaram de ser meninos? Ah, vocês querem ser Uber? Então tá, olha só. Desse lado aqui... Estão os Ubers, tá certo? Pessoal progressista para frente e tal. E aqui, inovador. E os meninos estão na cooperativa de táxi. Tá certo? Tá bom assim? No amarelinho. Tá? Então, olha só. Aqui a gente está na cooperativa de táxi. Então, esse aqui é o modelo de administração que vocês conhecem. Esse aqui é o modelo de administração que vocês conhecem. Então, o que acontece aqui? Uma pessoa que entrar na cooperativa de táxi. Como é seu nome? Pinheiro. Pedro? Pinheiro. Pinheiro quer entrar na cooperativa de táxi. Então, Pinheiro chega na cooperativa de táxi, né? Chega o Pinheiro e diz lá que quer entrar na cooperativa. Como é o seu nome? Alain. Então, o Alain é o diretor da cooperativa. O Pinheiro chega e diz: Alain, estou querendo entrar aqui na cooperativa. Como é que eu faço para entrar? Não, Pinheiro, aqui você vai passar por uma entrevista para a gente saber como é que você funciona, se você é uma pessoa bacana. Então, a gente vai conversar com você, vai discutir. Se você vacilar, nós vamos tirar você da cooperativa. Você vai ficar aqui dentro da cooperativa, você vai funcionar aqui dentro, etc. Papá. Quem vai decidir se o Pinheiro vai entrar ou não é o Alain. Esse é o modelo que a gente conhece. Isso aqui, que nós estamos falando, da cooperativa dos meninos, isso aqui é o que a gente chama de gestão na administração. Isso aqui é o modelo que vocês conhecem de administração. É o que a gente tem hoje. Tá certo? Isso aqui é o modelo de administração. Quando eu chego aqui para as meninas para falar do Uber, elas aqui no Uber, como é o seu nome? Cláudia é motorista do Uber, está entrando no Uber para trabalhar. A Cláudia não vai ter aqui, nenhuma dessas meninas aqui vai ser o Alain. Não vai ter Alain aqui. Não vai ter Alain. Porque quando a Cláudia quiser entrar na cooperativa, no Uber, ela vai baixar o aplicativo, ela vai mandar uns documentos para o Uber, não haverá entrevista, e ninguém aqui será responsável para tirar a Cláudia do Uber. A Cláudia só vai sair do Uber se os passageiros, dando estrelinha para ela, decidirem que a Cláudia não está funcionando bem. Isso aqui que a gente está falando não é gestão. Isso aqui é um novo modelo de administração. Isso aqui é gestão. Isso aqui é curadoria. Isso aqui tem a ver com o passado. Isso aqui tem a ver com o futuro. Então preste atenção no que eu estou falando. Isso é uma coisa importante. Que horas são agora aí, por favor?
15 para as 9. Então, olha só. Eu quero marcar... Isso é o primeiro passo da nossa palestra. Eu estou dizendo o seguinte. Isso aqui é o modelo de administração que a gente conhece. E esse aqui é o novo modelo de administração que está funcionando. Eu não estou inventando, eu não estou chegando para vocês falando assim, olha, eu vim aqui propor para vocês o modelo de administração. Não, eu tento compreender o que está acontecendo para a gente ver o que vai acontecer e o que a gente pode fazer. Alguém tem dúvida que são dois modelos de administração? Alguém teria dúvida aqui? Por favor. Hein? Alguém teria dúvida que são dois modelos de administração? Por quê? Porque aqui eu tenho o Alain, que diz quem vai entrar e quem vai sair. Ele tem que coordenar, ele tem que saber como é que vão funcionar as coisas. E aqui tem, como é seu nome? Rosana. A Rosana, que é lá uma responsável em cima do Uber, que ela não decide se a Cláudia fica ou não. Ela simplesmente fica monitorando as estrelinhas, e as estrelinhas é que vão definir quem vai ficar dentro do Uber. São duas coisas separadas. Então, às 8h45 da noite desse dia de hoje, vocês estão ouvindo uma pessoa que está chegando aqui para vocês e dizendo que nós temos hoje no mundo, isso não é uma coisa de Brasil, um novo modelo de administração que não aconteceu no passado. Eu posso até depois falar de uma mudança parecida, e a gente vai falar disso, mas a gente está vivendo, nós somos contemporâneos do surgimento de um novo modelo administrativo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando a gente começa a pensar o futuro, a gente começa a olhar e perceber que existe um novo modelo administrativo. As meninas não são mais Uber. As meninas agora são Airbnb. Elas alugam o apartamento, colocam um aplicativo, e eu faço isso em Teresópolis. Eu alugo meu apartamento através de um aplicativo e eu vou saber se alguém vai poder alugar meu apartamento, porque as pessoas deram estrelinha para os hóspedes e deram estrelinha para o meu apartamento, para saber se vão alugar ou não. Isso aqui é curadoria. Airbnb é curadoria. Como é que funciona aqui na gestão? Eu tenho um corretor de temporada, que é o Alain. O Alain vai definir como é que vai ser a temporada, vai conversar com alguém para saber se pode alugar o apartamento. Isso aqui é gestão. Isso aqui, o Airbnb, é curadoria. Aqui eu tenho uma loja. Eu compro produtos e vendo produtos. E aqui eu tenho o Mercado Livre, que eu compro um produto de um cara do Piauí, uma bateria do cara do Piauí. Eu compro uma bateria do cara do Piauí, porque eu vi que as estrelinhas dessa pessoa do Piauí, ele já vendeu 3.000 baterias e tem uma avaliação de 100%. Eu confio no Mercado Livre. Isso aqui é curadoria. Isso aqui é gestão. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a grande novidade desse novo século é que nós temos dois modelos de administração em paralelo na sociedade. Isso não aconteceu no século passado. E isso é a coisa mais importante que eu vou dizer para vocês. Porque no momento que eu tenho esse modelo aqui, vocês podem começar a se perguntar o seguinte: esse modelo aqui é um modelo que vai ficar restrito a determinadas áreas ou vai se tornar hegemônico na sociedade? Esse modelo vai demorar muito tempo para se tornar hegemônico? Sim ou não? Não. Esse modelo aqui agrada mais aos jovens ou os jovens preferem esse modelo aqui? Então, estou mostrando para vocês a situação que a gente está começando a viver. A minha palestra não é uma palestra em que eu digo para vocês, porque a filosofia diz que não existe a verdade, existe a procura constante da verdade.
E eu não venho aqui dizer para vocês que eu tenho a verdade. Eu tenho o que eu consegui estudar até agora. Então eu tenho uma verdade provisória a partir do que eu estudei. Então a primeira coisa que eu percebi que é fundamental é o seguinte: nós temos dois modelos de administração. Se alguém disser assim, não, Nipô, eu não entendi. Qual é a diferença aqui mais importante? Aqui eu dou o carimbo de qualidade. Cada motorista da cooperativa de táxi, a cooperativa diz: o Pinheiro é um cara legal. Se ele fizer alguma coisa, você vem falar com a cooperativa. O Pinheiro é da cooperativa. O Pinheiro é o cara da cooperativa. E se tiver problema, é um problema da cooperativa. O que acontece aqui? Cláudia é motorista do Uber. Ela não é Uber. Se a Cláudia vacilar, a Cláudia sai da plataforma. O Uber não se responsabiliza pela Cláudia. A Cláudia se vira por ela. Está dando para entender a diferença? Então, a gente começa a ver o seguinte: dois modelos administrativos. A gente pode começar a viajar aqui. Será que a política que a gente faz hoje com os nossos políticos vai vir para cá? Será que todas as empresas que a gente tem hoje no mercado, nos próximos 50 anos, vão vir para cá? Como é que eu faço para uma empresa que está aqui vir para cá? Quais são os problemas que o lado de cá tem? Como é que eu resolvo esses problemas do lado de cá? Depois a gente vai falar de várias coisas sobre isso. Mas eu estou trabalhando com dois polos aqui. Faz sentido isso? Então a primeira parte da nossa palestra é apresentar para vocês uma realidade completamente estranha para o que a gente está acostumado em termos de sociedade humana. Nós estamos vivendo dois ambientes de administração. O que é administração? Controle de pessoas, de processos, de produtos e de serviços. O Uber controla pessoas, processos, produtos e serviços de uma forma completamente diferente do que uma cooperativa de táxi. E a cooperativa de táxi não conseguiu virar Uber, e o Uber é completamente diferente da cooperativa de táxi. O YouTube é completamente diferente da TV Globo. A TV Globo produz programa. O YouTube, as pessoas fazem os programas independentes do YouTube. O YouTube não faz um vídeo. E a TV Globo faz todos os vídeos. E o YouTube está conseguindo mais adesão dos jovens, mais adesão do que a TV Globo. Está dando para entender a dimensão do que a gente está falando, em termos de perspectiva? Nós estamos mudando o que é mais importante para o ser humano, como nós nos organizamos enquanto sociedade. Muito bem. Alguém, e não teria problema nenhum, alguém tem dúvida, discorda do que eu estou falando, acha que não é suficiente os argumentos, acha que não faz sentido o que eu estou falando, porque a gente agora vai começar a tentar entender por que isso está acontecendo, que é o papel da filosofia. Como é que ficam as lojas que vendem? Você vê o seguinte, hoje você tem, em relação às lojas, você tem plataformas grandes de vendas de produtos, em que as pessoas vão introduzindo os produtos na plataforma e colocando. Obviamente que a loja que está ali na rua, algumas lojas, e aí que eu digo, a gente não vai mudar rapidamente, não vai mudar tudo, mas com certeza o papel das lojas físicas, do jeito que elas são hoje, vão sofrer bastante perda de competição. A gente ainda está entrando fora dessa questão, nós estamos entrando agora, no caso específico das lojas, para uma série de produtos
as pessoas estão criando uma impressora 3D que você imprime em casa um objeto. Então tem uma série de objetos, um copo, um bibelô. Você vai comprar um código e vai imprimir na sua casa e você vai imprimir o que você quiser. Muito bem. Estamos aqui, fala. Meu filho, por exemplo, está falando de loja, no mercado. Aí ele queria uma cadeira para fazer aniversário amanhã, né? Aí ele queria uma cadeira de jogos, aquelas cadeiras, toda. Aí eu falei, filho, vamos na loja. Vamos na loja. Não, pai, para que ir na loja? Peraí, entrou, a cadeira ficava em R$1.200, R$1.800. Ele entrou lá no site, entrou lá, viu as estrelinhas, viu como você estava mencionando, comprou por R$600. Em 7 dias chegou a cadeira lá em casa. Quer dizer, hoje realmente os aplicativos, né, a informática, ela está... E você no dia a dia tem que se atualizar. As lojas estão se atualizando. Vai existir os dois modelos durante um tempo. Isso que eu acho que é importante perceber. Então, o que acontece? Aqui, na gestão, nós tínhamos um modelo de confiança. Essa confiança que era organizada na gestão, era um tipo de confiança que dependia muito do Alan, que era o coordenador. Ele garantia a confiança. Eu sei que o Pinheiro é um cara honesto. Eu estou garantindo que ele é honesto. Aqui, a Cláudia, a confiança que a gente tem que a Cláudia é uma pessoa legal para dirigir no Uber, não é o Alan que dá. É a experiência de cada consumidor que vai dando estrelinha para a Cláudia, que vai garantir que a Cláudia é bacana. Eu saio do Alan, que tem um determinado poder sobre o processo, e eu entro aqui e jogo na mão do consumidor. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Esse tipo de venda é muito interessante. Só que a nível da nossa realidade Brasil, né, você falou que é mundial, mas Brasil, o que me preocupa é o desemprego que vai acontecer, as pessoas que vivem da locação dos imóveis, os proprietários das lojas físicas. Como é que você vislumbra isso? Não, olha só, o Mercado Livre tem milhares de pessoas trabalhando. O Uber tem milhares de pessoas trabalhando dentro do Uber. Quer dizer, o que acontece não é que... Porque o desemprego acontece quando você deixa de ter uma demanda. Digamos, você não tem mais demanda de determinada situação. As pessoas não estão mais comprando coisas. Mas a demanda continua. As pessoas continuam comprando coisas e as pessoas continuam precisando de motorista para dirigir de um lado para o outro. O que houve foi uma migração de um determinado setor para outro setor. Aquele cara que é o taxista, eu já encontrei vários taxistas que migraram para o Uber. Então, assim, você, na verdade, tem gente trabalhando. O Mercado Livre tem gente trabalhando. Só que era um tipo de trabalho, e eu vou falar isso depois, um outro tipo de trabalho. Então, a gente está passando de um tipo de um trabalho para outro tipo de trabalho. No caso dessa crise, o Uber salvou muita gente. Mas as lojas não preocupam. As lojas, o que acontece é o seguinte... Eu comparo, talvez, por exemplo, bilhete eletrônico no ônibus, que a gente sabe que é uma coisa boa e tudo, mas que acaba deixando uma mão de obra que nós aqui, país de terceiro mundo, precisamos ser os trocadores de ônibus. E sobrecarrega um pouco o motorista. Esse tipo de colocação. Mas aí eu estava pensando exatamente isso. Eu estava num ônibus com ar-condicionado sem trocador. Talvez o ar-condicionado não pudesse ser colocado se não tivesse trocador. E não quer dizer que o trocador não possa virar a motorista, e não quer dizer que o trocador não possa trabalhar numa empresa de bilhete eletrônico, que faz o cartão. Então, como é seu nome? Rosana. Segura, Rosana, que a gente vai voltar. Então, primeira coisa que eu quero falar, marcar com vocês é o seguinte: 2 modelos administrativos. Isso é a coisa mais importante que está acontecendo hoje. E aí vocês vão me perguntar, por que está acontecendo isso?
E aí nós vamos entrar agora, na segunda etapa da palestra, numa discussão que vai mudar muito a maneira que vocês pensam o ser humano. No porquê. Então, eu vou fazer aqui um exercício com vocês, que é uma brincadeira aqui que a gente pode fazer. Você tem um papelzinho aí, não tem? Então, não, fica aí, você vai anotar para mim, você vai me ajudar. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Cláudia, você sabe o que é um kitnet? O que é um kitnet, Cláudia? Kitnet é um apartamento minúsculo. Isso. Que tem quarto, banheirinho. Eu quero dizer para você que não existe mais kitnet, agora é loft ou estúdio. Palavra chique. É, palavra chique. Então tem loft e estúdio. Kitnet, a melhor definição do kitnet é você entra e já está na janela. Todo mundo sabe o que é um kitnet, certo? Então tem um cidadão em Copacabana, num kitnet, sexta-feira à noite ou véspera de feriado, como hoje, procurando o que ele vai fazer, etc. Papá, está sozinho, tá certo? Está sozinho. Toca a campainha, Cláudia. Tocou a campainha. E ele vai atender a campainha, tem aquela sombra que ele faz, né? Não dá para dizer que não está em casa. 6 parentes chegando de Petrópolis para passar o fim de semana em Copacabana. Sem avisar, porque o pessoal de Petrópolis é assim, gosta de ir chegando. Tá certo? Então, olha só. 7 pessoas desse kitnet em Copacabana. Eu queria que vocês me ajudassem no seguinte: quais são as crises que nós vamos ter nesse apartamento, em Copacabana, nesse fim de semana? Quais são os problemas que a gente vai ter? Hein? Não vale pular pela janela. Banheiro, por favor, anota. Banheiro, que mais? Dormir, espaço, banheiro, espaço, que mais? Alimentação, boa, que mais? Hã? Talher, logística, vou botar logística, porque tem uma série de coisas que vão ser ali. Logística, que mais? Frederico, não vai ajudar não? Vamos lá. Alain, Piero. Que mais problema? Banheiro, né? Piora, não, com certeza. Que mais? Oscar? Hã? É logística, né? Está na logística. Vamos pensar o seguinte, meninas, vocês do Uber não vão ajudar? Onde dormir, o que mais? Logística. Conflitos. Boa, Rosana, conflitos. Vamos colocar barulho? Sim ou não? Sim. Barulho, sujeira? Também. Calor, bom, calor, privacidade. Calor, privacidade. Então, olha só. Abuso? É conflito. Não, é abuso. Mas o pessoal de Petrópolis, né? É o pessoal que chega, é assim. Não vamos. Então, olha só, pessoal. Problema financeiro. Isso. Então, olha só. Vamos aqui. Com certeza, esses problemas terão que ser administrados? Sim ou não? Sim. Não tem condição de não ser administrado. Certo? Muito bem. Quantas pessoas moravam no nosso planeta em 1800? Alguém tem noção? Pouquinho depois da Revolução Francesa, que tem as 3 palavras que vocês falaram há pouco. 1800. Quantas pessoas tinham no mundo nessa época? Chutem. 1 bilhão. Quem falou 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão em 1800. Chegam 6 parentes. Quantos somos hoje? 7. Tínhamos 1, passamos para 7. 7 bilhões. Então, eu queria que o senhor... Como é o seu nome?
Por favor, leia para mim as crises mundiais que nós temos hoje. Banheiro, Saneamento, espaço, alimentação, logística, conflito, calor, privacidade, barulho, sujeira. Sentido ou não? Então, qual é a causa principal das mudanças que nós estamos vivendo nesse século? Nós aumentamos a população de 1 para 7 bilhões de pessoas. A gente está vendo que num micro kitnet a gente vê o que está acontecendo. Mas teria uma saída aí para isso. Não. Bom, qual é a saída? Se eu fosse abrir a porta, eu já abriria de terno, com uma bolsa na mão, dizendo, estou saindo. Não, só pode até sair do kitnet, não vai conseguir sair do planeta. Do kitnet dá para sair, do planeta só se pular da ponte. Só se pular da ponte. Então, olha só, eu estou trabalhando aqui, a frase que vocês me apresentaram aqui da maçonaria é filosofia, o que eu captei, filosofia e busca da verdade. Então, estamos trabalhando com a busca da verdade, com fatos. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas em 1800, e nós vamos vir para cá com 7 bilhões de pessoas. Nós crescemos de 1 para 7 bilhões, tá certo? O que significa isso? O que significa isso? Primeiro, é o maior crescimento populacional dos sapiens na sua história. Nunca aconteceu isso. Pode ter acontecido de maneira localizada em algumas civilizações que entraram em colapso. Crescimento de 7 vezes. O Brasil, para vocês terem uma noção, aqui eu estou falando de 200 anos. O Brasil tinha, em 1900, quando meu avô nasceu, 30 milhões de brasileiros. Hoje nós somos 210 milhões. Nós crescemos 7 vezes em 100 anos. E o mundo cresceu 7 vezes em 200 anos. Eu não estou inventando esses dados. Vocês vão na internet e está lá. Então, nós estamos começando a analisar o mundo de maneira diferente. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e esse dado não está na cabeça da gente, é o seguinte. O motivo principal da mudança do novo milênio, do novo século, é o crescimento demográfico. Nós aumentamos o que a gente vai chamar de complexidade. Nepô, o que é a complexidade? Simples, Cláudia. Você vai saber o que é complexidade de maneira muito simples. Quantas vezes por dia um cidadão tem que comer? Cláudia? Depende da barriga. 3. Vamos deixar por 3? Então 3, Cláudia, obrigado. 3. Se são 3 vezes por dia para comer, e nós somos 7 bilhões, quantos pratos de comida a gente tem que fazer todos os dias? 21 bilhões. Todos os dias. Está dando para entender o tamanho do problema? O Brasil, 630 milhões de pratos de comida todos os dias. Teoricamente, mas de qualquer maneira tem a demanda. Ou seja, se a gente vai falar de 1800, nós estamos falando de 3 bilhões de pratos de comida, e em 1900 no Brasil nós estamos falando de 90 milhões de pratos de comida. Hoje nós estamos trabalhando com a complexidade. Deu para entender qual é o tamanho da complexidade? Aí você vai falar, mas o ser humano só come? Ele não bebe, ele não usa calça, ele não usa sapato, ele não usa relógio, não usa óculos, não precisa de transporte, educação, saúde, tudo isso multiplica por 7. Aí eu pergunto para vocês, pode uma espécie animal, qualquer que seja ela, crescer 7 vezes e continuar do mesmo jeito? Você acha que tem lógica isso? Se reinventar. Tem que se reinventar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente.
Vou repetir, porque é muito importante isso. O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. As outras espécies não crescem demograficamente. 50 lobos são 50 lobos, 30 elefantes são 30 elefantes, 200 zebras são 200 zebras, porque as outras espécies, quando começa a crescer muito, se separam. Os leões, tem lá 30 leões, aí começa a crescer muito, ou mata os menorzinhos, morrem os mais velhos, ou divide os leões. 30 para cá, 30 para lá, o teu território é esse, o meu território é aquele. Não tem relação entre os bandos. Vivem de maneira separada. Então, qual é a descoberta que eu tive ao longo desses meus estudos? O ser humano é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. As outras espécies não crescem. Aí vocês vão me perguntar, como é que o ser humano consegue crescer demograficamente e manter 7 bilhões de pessoas vivas? Isso é consequência. O ser humano cresce demograficamente porque ele consegue mudar as tecnologias. O ser humano consegue inovar na forma e reinventar as formas que ele se organiza. O ser humano, ele modifica a forma que ele administra a sociedade. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, galera, quando a gente começou a brincadeira de cooperativa de táxi e de Uber, eu estou começando a chegar a uma explicação que eu quero dizer para vocês que a explicação que eu cheguei é o seguinte: a cooperativa de táxi fazia sentido para a espécie quando nós éramos menos. No momento que a gente começou a crescer demograficamente, nós começamos naturalmente, essa palavra é importante, naturalmente, porque nós somos assim, a gente não sabe que é assim, mas nós somos assim. Naturalmente, nós tivemos a necessidade de crescer demograficamente, e aí a gente começou a ter que inventar uma nova forma de se organizar. Para mim, o Uber é o início de uma resposta humana para resolver problemas de complexidade que não tem saída por aqui. Depois eu vou mostrar os impasses que nós temos. Então, a primeira explicação que eu estou trazendo, essa é a segunda parte da palestra, é a seguinte: nós estamos mudando um novo século, nós estamos criando, as meninas estão fazendo o Uber, nós estamos deixando a cooperativa de táxi, porque nós aumentamos a complexidade, o kitnet ficou pequeno e nós estamos pensando uma nova forma de administrar o kitnet. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Porque ninguém, em sã consciência, vai dizer que 1 e 7 é a mesma coisa. Ninguém pode dizer isso. Eu que tenho gêmeos sei disso. Porque eu tinha um filho. Quando nasceram mais 2, ficou 3, eu vi que realmente a complexidade demográfica lá em casa explodiu. Né? Fralda, mamadeira, depois teve balé e aula de tênis, colégio. Foi uma complexidade enorme em casa. Imagina quem tem 4 de uma vez só. Estamos indo bem até aqui? Está clara a explicação? Está lógica a explicação? Porque eu não estou aqui enrolando vocês. Fala. Vamos lá. Na sua opinião, essas novas tecnologias, essas novas de gestão, né? Vamos dizer assim, ela contribui para o crescimento demográfico mundial ou para a diminuição da população mundial? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que no médio prazo para a redução. Depois eu vou explicar por quê. Mas, uma coisa que as pessoas às vezes colocam, e é fato, existem várias regiões do planeta que estão diminuindo o tamanho, o crescimento. O problema é que nem é diferente de time de futebol. O time de futebol entra um, sai o outro. No caso de uma espécie como a nossa, não sai o outro. Entra um e continua os outros. E ainda tem um outro dado. Conforme a gente vai avançando na medicina, uma pessoa que morria com 50, hoje morre com 80. Então, não só tem mais gente, como tem mais gente mais tempo.
o que se torna mais complexo ainda. A gente vê os Simpsons, que lá atrás era um desenho animado, já está acontecendo hoje em vários países, né? Casas mais aéreas, você viu os Simpsons, pegava lá o trânsito, eles voavam. Os Jetsons. Já acontece, então vai se adaptando. Fala. Em cima disso que a gente colocou, né, na sua resposta. Veja só, todo esse processo, população mundial, programa de consumo, alimentação, tudo isso é uma cadeia produtiva. Essa população, ela vai crescer enquanto houver capacidade de suprir em termos de alimentação. Existe o crescimento populacional está se dando muito mais do muçulmano, do islâmico, que teve aquelas famílias enormes, 16, 18, 20 filhos, né? A parte da sociedade ocidental já tem muitos filhos, a coisa está se acomodando mais. E existe um gatilho que numa crise de sobrevivência da espécie humana no futuro, por falta de alimentação para suprir, é o controle da natalidade. Você, enlouquecendo a ideia, se proibir nascimento de filho, né? Por 80 anos acaba. A raça humana está extinta. Desaparece do planeta. Não, tudo certo. Não, então tudo bem. A gente vai falar, eu vou guardar no final, e a gente sempre me lembra para a gente voltar a essa questão, que nós vamos falar do desdobramento de tudo isso e o que a gente pode fazer. Eu vou tentar fazer umas especulações sobre isso e aí a gente volta ao seu assunto. Então, eu estou querendo terminar aqui a segunda fase, que é o seguinte. A primeira fase, eu quis apresentar para vocês que tem 2 modelos administrativos. Na primeira. Na segunda fase, eu apresentei o porquê que isso está acontecendo, na minha opinião. Que é isso que você falou com a sua palavra. O ser humano cresceu demograficamente e está precisando se reinventar. A pergunta que vocês podem me fazer, que é pertinente, é o seguinte: por que nós não fizemos essas mudanças todas em 1980? Não, já tinha o tamanho da população. Preste atenção, nós já tínhamos uma população, quer dizer, em 1960, quando eu nasci, eram 3 bilhões de pessoas. E o Brasil estava ali com 80 milhões. Aí, quando meu filho mais velho nasceu, já estávamos falando de 6 bilhões, e quando os mais novos nasceram, já estamos falando de 7. Ou seja, a situação já estava complicada. O problema, a complexidade vai empurrando o problema, mas a pergunta é o seguinte: qual é o gatilho que inicia a revolução? Tecnologia. Qual tecnologia? Internet. Então, olha só como é que é a espécie humana, e a gente tem que incorporar isso na maneira que a gente olha para o ser humano. Eu vou fazer aqui a descoberta do que eu tenho estudado. O ser humano, não somos nós, o ser humano, o sapiens, cresce demograficamente. Depois eu vou mostrar na história como é que isso funciona. Ele cresce demograficamente, e ele começa a bater num muro. Ele não tem tecnologia de comunicação para criar um mundo novo. O mundo começa a bater e a gente começa a entrar numa crise que a gente não vê saída nessa crise, porque a gente começa, e olha só que loucura, nós começamos a ter um modelo de comunicação que vai ficando obsoleto. O Alain, da cooperativa de táxi, a ferramenta que o Alain tem para administrar o Pinheiro, a ferramenta que ele tem ele recebe o Pinheiro numa relação oral, ele pode receber o e-mail do Pinheiro no escrito, mas ele não tem outra ferramenta para usar para resolver o problema da cooperativa de táxi. O Alain está preso num ambiente de comunicação, e esse ambiente de comunicação permite uma série de soluções, mas bate no muro.
Nós estávamos numa crise civilizacional que batia no muro, que está aqui, ó. O muro batia e voltava. Muita gente para ser atendida na justiça não consegue resolver, muito problema. Os táxis, ninguém está satisfeito com os táxis, todo mundo quer matar todos os políticos, jogar uma bomba em Brasília, todo mundo está chateado com o modelo da escola, todo mundo está insatisfeito com as coisas que estão acontecendo na sociedade, mas não tem saída. Vamos empurrando com a barriga porque não tem saída, bate no muro. Por quê? Nós estávamos presos no muro de comunicação. Nós não tínhamos tecnologia para começar a mudar as coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber que é a seguinte: o ser humano, para ele entrar numa nova era civilizacional, e eu vou falar isso como é que foi no passado, ele precisa de novas tecnologias de comunicação. Vocês que estruturam a maçonaria e vocês falam em liberdade, fraternidade e igualdade, vocês são filhos da Revolução Francesa. A base é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece, em 1789 na França, seguida, que foi o final de um período que antes teve a Revolução Americana e antes teve a Revolução Inglesa, mais antes, em que a gente vai passar da monarquia para a república. Quando a gente vai analisar o fenômeno da monarquia e da república, nós vamos ver lá atrás, os historiadores, na minha opinião, de forma equivocada, vão marcar o início da sociedade moderna em 1453, quando cai Constantinopla, quando em Constantinopla a gente fecha o ciclo do Império Romano. Os historiadores não percebem que um cidadão na Alemanha, chamado Gutenberg, cria a prensa, e no período de 1450 a 1500, 6 milhões de livros começam a circular na Europa. Em 1450, 50 anos depois, Lutero aparece com a ideia de traduzir a Bíblia, de iniciar uma reforma e quebrar o poder totalitário da Igreja Católica. Começa o ciclo liberal com Lutero, vários filósofos começam a pensar uma forma de substituir o rei, que vai dar na República 350 anos depois. Então, se a gente vai analisar o fraternidade, liberdade e igualdade, nós estamos analisando isso depois de um ciclo de 350 anos que surge com a prensa em 1450. É o surgimento de uma nova mídia que permite a substituição do rei. E por que a gente precisava substituir o rei e criar a república? Porque a gente aumentou a complexidade, as cidades começaram a crescer e as pessoas começaram a dizer que o rei estava ficando obsoleto, da mesma maneira que a cooperativa de táxi. Se a gente vai olhar mais atrás, nós vamos analisar a chegada da escrita, há 6.000 anos. Quando a escrita surge há 6.000 anos, olha que coisa interessante. A gente tem o surgimento da primeira religião monoteísta, baseada no quê? A Torá, no livro, na escrita. Quando a gente vai trabalhar com o conceito da Bíblia, você sabe o que é a palavra Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Hein? Livro. Biblioteca. 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 Bíblia é o primeiro livro. Ou seja, o monoteísmo vai ser explicado pela chegada da escrita. Se não tivesse escrita, não haveria monoteísmo. Porque como é que você vai trabalhar a ideia de um livro? Aqui está a verdade. A verdade está aqui? Escrita onde? Transmitida oralmente? Sim, mas sem livro você não faria nada. Então você vai ver a importância do surgimento de uma nova mídia para o surgimento das religiões monoteístas, que vão dar os impérios, que depois vão dar a monarquia absoluta, que depois vai dar a república. Antes disso, nós temos a oralidade, surgimento da oralidade há 70.000 anos,
quando nós estávamos ainda nômades, e nós criamos a oralidade e nós começamos a sofisticar a cultura humana, que nos permitiu ir para as aldeias, que nos permitiu domesticar os animais, que nos permitiu criar agricultura e começar a crescer desde lá. Então, quando a gente vai olhar para trás, eu vou analisar o seguinte: eu tenho aqui a oralidade, para trás é gesto, eu tenho oralidade, eu crio uma era civilizacional, depois venho para a escrita manuscrita, crio as grandes religiões, uma nova era, depois eu venho aqui para a escrita impressa, uma nova era, depois eu chego no digital, o início de uma nova era, todas marcadas pelo surgimento de uma nova mídia, de uma nova tecnologia de comunicação. A releitura da história começa a ser feita da seguinte maneira: quando eu tenho uma nova mídia, eu inicio um ciclo novo da civilização. Eu começo a lidar melhor com a complexidade que eu tinha no passado. E eu começo a resolver problemas que eu não tinha ferramentas para resolver no passado. Então, a explicação: por que nós estamos fazendo mudanças no novo século? Porque nós crescemos demais. A demanda é lidar com a complexidade. Por que isso não aconteceu em 1900, não aconteceu em 1985, nem em 1980? Porque a mídia, a nova mídia, não tinha se massificado. Então, no momento que eu massifico a mídia, e a Cláudia tem um grupo do WhatsApp dela, que todo dia ela recebe notícia, que ela não tem mais só a TV Globo informando a Cláudia, nem a Rosana, a gente começa a saber de muita coisa que a gente não sabia antes. E a gente começa, então, um processo, um ciclo de mudança na sociedade. As pessoas começam a tomar consciência, que foi o que aconteceu em 1450, que deu na queda da Bastilha, o fim da monarquia absoluta e o início da república, como a gente vai ter agora, o fim dessa república que nós estamos, para criar uma república mais sofisticada, mais compatível com a complexidade que a gente tem. Ou seja, nós não estamos jogando fora os valores da república, nós estamos ao contrário, nós estamos atualizando a república com novos valores, para poder lidar com a complexidade que a gente tem. Muito bem. Para a gente fechar e vocês fazerem as perguntas, a questão é a seguinte: qual é o fator? Tem duas coisas que eu quero ainda falar. Duas coisas que eu quero falar. A primeira, mostrar para vocês o que é esse novo modelo de comunicação e como é que eu consigo sair da cooperativa de táxi e vir para o Uber. A comunicação que o Alan e o Pinheiro fazem é uma comunicação oral escrita, sonora. É uma comunicação que os mamíferos costumam usar. Som, barulho. É assim que os mamíferos... Então, os mamíferos usam um modelo de comunicação que precisa do som. O som falado ou o som escrito, que é a escrita, que é um som escrito, que eu reverbero aquele som na minha cabeça. Então, isso aqui é mamífero. A gente funcionou como mamífero, e a nossa espécie funciona assim, a gente vai andando, até quando tivemos 7 bilhões de pessoas. Esse foi o marco. Até aqui funcionou esse modelo. Cláudia e Rosana, como é que elas funcionam no Uber? Digital. Elas não são mais mamíferos. Sabe o que vocês são, meninas? Vocês estão usando um modelo de comunicação das formigas. Como assim das formigas, Nepô? Nós estamos iniciando um ciclo de cópia da comunicação das formigas. Como é que as formigas... Eu vou contar para vocês como é que as formigas funcionam e vocês vão concordar comigo que a gente já está usando a comunicação das formigas. Então eu vou fazer aqui uma brincadeira que é a seguinte. Essa caixinha azul aqui é um caminho,
a vela é um outro caminho, e essas estatuetazinhas aqui, bonitinhas, é um outro caminho. Como é que a formiga funciona? A formiga vem andando aqui pelo caminho, vê aqui o caminho azul, e aqui não tem comida. A formiga vê que não tem comida. Vai na vela, não tem comida. Quando chega nas estatuetas aqui, neste caminho, tem comida. Como é que as formigas avisam para as outras formigas que aqui tem comida? Se fosse o lobo, ele ia fazer um barulho. Se fosse o elefante, ele ia fazer um barulho. Se fosse os leões, eles iam fazer o barulho, porque eles não têm outro modelo de comunicação. Como é que a formiga faz? Ela tem uma química que ela vem pelo caminho. Quando ela descobre que aqui tem comida, ela curte o caminho. Ela curte. Com a bundinha dela, ela curte o caminho. E quando ela curte o caminho, o que ela faz? Ela ajuda todas as outras formigas a entrar pelo caminho. Tem um filmezinho interessante que é o seguinte: estou procurando comida, o rastro dela é tracejado. Quando ela descobre o caminho, o rastro passa a ser contínuo. O que acontece no final quando ela vem embora? Não tem mais comida. Ela volta a fazer o tracejado. Está dando para entender a comunicação? O que é o Waze? O que é o Waze? Quando eu estou caminhando, estou vendo, tem polícia, tem engarrafamento. Eu estou imitando quem? Formiga. É lobo ou é formiga? É formiga. Está dando para entender que nós estamos introduzindo na sociedade humana um novo modelo de comunicação? E esse novo modelo de comunicação permite, e isso é importante, um novo modelo de administração. Eu mato, olha o que eu vou falar para vocês, vou chegar lá. Eu mato o gerente. Eu mato o líder alfa. Eu não preciso no Uber do líder alfa, porque eu estou trabalhando no ambiente complexo das formigas. Se vocês começarem a imaginar que a política pode virar o Uber, uberização da política, que a justiça pode uberizar a justiça, se a gente começar a imaginar que a gente vai uberizar a educação, se a gente começar a imaginar que um conjunto de problemas que a gente não vê solução hoje, vai ter solução nesse novo modelo, que essa juventude se sente mais confortável aqui, a gente começa a perceber que o mundo está entrando num processo radical, disruptivo de mudança. Eu vou chegar na sua pergunta. Aqui, com a chegada da prensa, quando eu passei da monarquia absoluta para a república, foi um salto grande. Porque aqui eu tinha um líder alfa muito mais fixo, e eu vim para um líder alfa, que é o primeiro-ministro e os presidentes, mais flexível. Só que nós estamos vivendo aqui, nesse novo século, não é a passagem de um líder alfa mais absoluto para um líder alfa menos absoluto. A passagem que nós estamos vivendo nesse século é a saída de um ambiente de mamífero com líder alfa para um ambiente que não tem líder alfa, que não tem chefe, não tem. As pessoas começam a se administrar com a nova linguagem. Essa mudança é uma mudança tão radical, tão disruptiva, ela mexe tanto na maneira que a gente pensa o ser humano. Porque tudo que a gente entende de administração está introjetado dentro da gente. Como é que a gente vai conseguir viver numa sociedade desse jeito aí? A gente não consegue ver. Mas o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: não é que a gente vai optar por isso. Não é um partido político que está optando pelo Uber. Isso aqui não é uma proposta política que tem lá uma galera falando. Isso aqui é um movimento natural da espécie em direção a um novo ambiente mais complexo, a um novo ambiente em que eu tenho que resolver os problemas de uma forma melhor. E isso aqui está ficando obsoleto. E a garotada consegue entender isso e já não consegue mais entender isso. Não adianta a gente ficar brigando contra isso, porque a gente vai morrer, todo mundo sabe.
Quem vai ficar no mundo é a galera que está olhando para isso aqui. Então, essa discussão que a gente está fazendo, eu vou depois chegar na sua pergunta, a primeira que eu vou abrir. Essa discussão que a gente está fazendo é uma discussão, um mundo mais ou menos parecido com a época do fim da Idade Média, em que eu tenho o início do questionamento da monarquia absoluta e a primeira chegada em alguns países, em alguns lugares, do conceito da república. Hoje nós estamos passando da gestão para a curadoria. Nós estamos aprofundando o que a gente começou lá. E se vocês analisarem, é o mesmo movimento de descentralização de poder, de fortalecimento do indivíduo, que é o que vocês defendem. Toda a discussão que vocês estão falando de fortalecimento do indivíduo, aqui tem o fortalecimento do indivíduo. O indivíduo dá estrelinha, o indivíduo coloca as coisas. Para a gente fechar, para abrir as perguntas. Eu vou mostrar, eu trabalhei 3 anos na Prefeitura do Rio, treinando o pessoal lá. Para vocês entenderem na prática o que eu estou falando. A inviabilidade do Pinheiro e do Alain. Desculpe, Pinheiro e Alain. Foram as meninas que botaram você nessa roubada. Então, olha só. Prefeitura do Rio, 10 mil ônibus. Quantos fiscais? Por favor, alguém noção? Para fiscalizar 10 mil ônibus. Quantos fiscais? 100? 40. Como 10 mil ônibus podem ser fiscalizados por 40 fiscais? Aí muita gente vai dizer, vamos aumentar o número de fiscais. A prefeitura vai dizer, não tem dinheiro. 10 mil ônibus, 40 fiscais. Cláudia, como é que eu resolvo o problema dessa questão da fiscalização dos ônibus com as meninas aqui, com a curadoria? O que é que eu faço? Eu meto aplicativo na mão dos passageiros. De um dia para a noite, eu saio de 40 para 1 milhão de fiscais. Custo zero. Cada motorista passa a ser fiscalizado pelos passageiros que estão no seu ônibus. Tem barata, está quebrado, tem banco quebrado, tem janela quebrada. E aí eu começo a administrar uma frota de 10 mil ônibus com 1 milhão de fiscais. Obviamente que a gente vai melhorar a qualidade e, obviamente, que as pessoas vão ser melhor atendidas. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui não tem condição de resolver o problema de 7 bilhões de pessoas. Nós chegamos ao impasse civilizacional. E a saída civilizacional é a gente começar a fazer. Para fechar, como eu passo daqui para lá, eu estou desde 2006 tentando quebrar minha cabeça em relação a isso. Estou lançando um livro agora que se chama Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional. Qual é o problema que a gente tem? Isso aqui não é compatível com isso. É diferente do passado. Isso aqui usa uma linguagem, um modelo de administração com determinado líder alfa, e aqui eu tenho uma linguagem, um modelo de administração diferente que não tem líder alfa. Não é continuidade. Qual é a proposta que eu fiz para as organizações? A gente começou a trabalhar isso na prefeitura. Eu mantenho isso aqui funcionando, não acabo com isso, isso aqui continua atendendo todo mundo, e eu crio uma área separada para experimentar isso aqui. Eu, por exemplo, na prefeitura, qual era a nossa proposta? Nós não vamos chegar na prefeitura e colocar em todos os ônibus de uma vez só. Vamos pegar uma linha de ônibus, experimentar numa linha de ônibus. Depois a gente vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 10, até que isso aqui passa a ser hegemônico, isso aqui passa a ser descartado. Então, amigos, me sinto muito um prazer de estar aqui. Acho que me identifico muito com a proposta de vocês, porque eu sou um liberal, sou uma pessoa que acredita fortemente no poder do indivíduo, acredito nos valores republicanos e acho que, da mesma maneira que os liberais tiveram uma missão, depois da Idade Média, para sair de uma monarquia absoluta, de um poder totalitário, religioso, né, que queimava pessoas que diziam coisas diferentes, para criar um novo modelo, e conseguimos sair da monarquia absoluta para a república. Hoje nós temos o mesmo desafio.
que eles tiveram. Nós temos que sair desse ambiente da gestão e caminhar para a curadoria para ter um novo ciclo de retorno da força do indivíduo, restabelecendo o que eu brinco sempre, que hoje a gente vê nitidamente que o rabo está balançando o cachorro e não é o cachorro que está balançando o rabo. A gente precisa voltar a botar o cachorro para balançar o rabo na política, na educação, na saúde, na justiça, etc. E, na minha opinião, só existe uma forma, usando essas novas ferramentas para que a gente possa voltar a dar poder para o cidadão, para ele poder viver melhor, com mais qualidade. Bom, é isso. Obrigado. Só queria me perguntar e eu adiei a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos muito preocupados no nosso Brasil por falta de organização e de caráter e de moral. Né? Os políticos, os todos que manobram o Brasil. Nós estamos à mercê deles. Então eu gostaria de saber, o senhor falou em comida, eu gostaria de saber que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, para alimentar esse povo todo lá, tem que ter ordem. Nós temos essa quantidade de sobreviventes lá, mas deve ter aumentado um pouquinho mais, porque até um dia desse aí, era um filho para um casal. Aí ele abriu a porteira para 2 filhos. Agora tem 2 filhos. Eu gostaria de saber como é que ele alimenta, porque eu tenho um filho que ele viaja pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Ele é professor da Universidade Federal de João Pessoa, ele é matemático e viaja por conta do governo, ele é federal. Então, ele chegou lá num restaurante chique, muito chique, e ele não sabia falar chinês. Ele não sabia. Entrou ele e a esposa lá no restaurante chique, muito maravilhoso, bonito, e o cara deu o cardápio para ele, ele olhou o cardápio. Eu não estou entendendo nada aqui, né, em chinês. Aí falou, me dá esse prato aqui. Aí falou com ela, escolhe um prato aí. Não, vou comer o mesmo que você vai comer. Sabe o que veio no prato? Pé de pato. Pé de pato. Eu falei, meu filho, você sai do Brasil para ir comer pé de pato lá na China? Você endoidou, ou matemático é assim mesmo, maluco? Ele falou, pai, mas eu não sabia o prato que era. E, portanto, lá na China, dizem, eu nunca fui lá, que lá são 1 bilhão e 400 bocas para comer. Como é que o governo organiza isso tudo? Com ordem, claro, né? Essa é a pergunta. Bom, olha só, essa pergunta é maravilhosa. Te agradeço porque vai me dar a oportunidade de falar sobre algumas coisas importantes. Até aqui, o que a gente percebe? E a gente vai olhar isso na Idade Média também. Toda vez que você aumentar a população e você não tiver instrumentos para descentralizar o poder, você vai pedir e vai caminhar nessa direção que você está falando. Mais controle central, mais ordem. Então a China, o que ela fez? Cresceu demograficamente, aí veio isso. Você reduz, ninguém tem filho, todo mundo come arroz, todo mundo veste cinza, e aqui todo mundo é igual. Para você fazer isso, você tem que sufocar o indivíduo. O preço que você paga para reduzir a complexidade, como você não pode evitar que as pessoas parem de comer, você vai reduzir a diversidade dos indivíduos. Você vai criar uma escola totalitária, você vai doutrinar as crianças na escola, você vai colocar a fotografia do líder chinês em todas as escolas, a criança vai dormir, vai tocar o hino do Mao Tse-tung lá no ouvido dele o dia todo, para ele baixar a bolinha dele e ele acreditar que o mundo tem que ser daquele jeito. Na Coreia do Norte você vê claramente isso. Todo mundo igual. Isso não tem a ver com o fortalecimento do indivíduo.
Então, eu aumento a ordem, mas o preço que eu pago é reduzir a força do indivíduo. Que me parece que não é o que a maçonaria propõe. Qual é a outra proposta? Então, isso aqui tem a ver com a impasse. Quando eu crio esse novo modelo, o que eu estou conseguindo fazer? Eu estou conseguindo resolver o problema da complexidade. Vamos pegar uma coisa que vocês conhecem bem aqui em Petrópolis. Cerveja artesanal. O número de cervejas artesanais que estão surgindo. O número de hortas orgânicas que estão surgindo. Ou seja, ao invés de eu ter uma cervejaria central impondo uma cerveja para todo mundo, como é que nós estamos resolvendo o problema? Nós estamos descentralizando a produção e aumentando o gosto de cada indivíduo. Então, quando a gente está falando do Uber, nós estamos falando em ordem. Nós estamos falando em administração. Nós não estamos falando de bagunça. O Uber não é uma bagunça. Outro dia saiu, foi estuprada uma menina dentro do Uber. Eu falei, impossível uma menina ser estuprada dentro do Uber. A não ser que aquele motorista do Uber seja completamente maluco. Por quê? O cara do Uber, você tem o GPS, o endereço, o local, o início da corrida, para onde foi, para o final, etc. Tal. Coisa que não tem no táxi. No táxi, você entra no táxi, você não viu a placa, você não sabe quem é, às vezes a fotografia do cara não bate com a fotografia do cara aqui. Então a gente perdeu o controle. O que eu acho que é interessante na sua pergunta é o seguinte: o controle que a China exerceu é um tipo de controle que funciona, mas eu tenho que abafar o indivíduo. O controle que a gente está tentando criar agora, a saída que a gente está criando agora é um modelo de administração que eu consiga organizar a complexidade sem sufocar o indivíduo. Eu consigo, se a gente pensar nos políticos, e eu concordo com a sua análise, em parte, eu acho que o problema dos políticos, que é uma coisa que atormenta todo mundo, não é um problema moral. Eu vou explicar por que eu estou falando isso para você. O problema dos taxistas atenderem mal a gente, antes do Uber, não era um problema moral dos taxistas. O que o liberalismo me ensinou? Uma sociedade vai aumentar a taxa de ética da sociedade quando eu puder fiscalizar as pessoas que estão com poder. Ou seja, os taxistas viraram a bagunça que estava porque eu perdi o poder. Eram 40 fiscais para 10 mil taxistas. Eu não tinha para quem reclamar. Eles faziam o que eles queriam. Se o político está em Brasília, num Palácio de Versalhes, comendo croissant, e todo mundo aqui comendo biscoito duro, quem está fiscalizando os políticos? Ninguém. Eles estão fazendo o que eles querem. O que a sociedade está começando a fazer agora? Fiscalizar os políticos. A gente só está iniciando o processo. Conforme a gente está fiscalizando os políticos, você vai vendo que aos poucos, não estou dizendo que é rápido, aos poucos, a gente está começando a fechar o cerco. Aos poucos. Porque todo mundo sabe que a Lava Jato já podia ter começado há 20 anos. Só que um juiz maluco que nem o Sérgio Moro, há 20 anos, quando ele começava a fazer o cerco, ele ia virar juiz do interior de Goiás para cuidar de porco. Briga de porco. Ele ia ser transferido no dia seguinte. No dia que eles quiseram mexer com o Sérgio Moro, as pessoas foram para a rua. E aí eles falaram, opa. Então, nós temos a possibilidade de um novo controle. O que eu acho que é interessante nesse nosso debate aqui, da maçonaria, que eu acho rico essa discussão, e eu vou fazer a minha interpretação, para mim a maçonaria surge no movimento liberal. A maçonaria vem com os valores republicanos.
Só que estes valores estão sendo agora recolocados na sociedade de outra maneira. Força do indivíduo, igualdade, fraternidade, liberdade, surge para a gente criar esse novo modelo aqui. É uma renovação do mesmo debate. Entendeu? E isso aqui, esse modelo que a gente tem aqui, ó, dos políticos fazendo o que eles querem, o que a gente tem que fazer é dar estrelinha para os políticos. Uma forma de que o político que não tem estrelinha não está mais participando da política. Como a gente vai fazer isso? Tecnologia, invenção, inovação, criatividade. Eu posso decidir uma série de coisas hoje sem os políticos, eu posso tomar uma série de decisões sem os políticos, eu posso usar a inteligência artificial para resolver uma série de problemas. Então, tudo isso vai surgir nessa direção. É isso que essa garotada está querendo fazer. Alguém mais quer perguntar? Eu queria fazer uma Vamos lá, a gente estava com aquele papo. colaboração, até porque nós temos aí uma série de visitantes não pertencentes à maçonaria, só para dizer o seguinte, a Revolução Francesa que adotou o lema da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria existe de muitos e muitos anos antes da Revolução Francesa. Ela teve presente na Independência Americana, Ótimo. Revolução Francesa, e a lenda remete a épocas antes até de Cristo, a lenda, mas fatos reais já vêm, de qualquer forma, bem antes, bem na Idade Média, etc. Mas foi a Revolução Francesa que adotou o lema da maçonaria. São os valores liberais, né? Eu acho que são esses valores liberais que eu acredito que permitiram fechar o ciclo do absolutismo e surgir o ciclo da República. Então, você está me dando uma informação que é ótima. Alguém mais quer? Todo surgimento, que nem você está colocando aí, esqueceu um pouco da palavra vaidade, porque os poderosos têm um certo grau de vaidade, dependendo até onde chegam as guerras, que nada mais é que uma redução da população e da aplicação da tecnologia que você está cantando aí. Você está falando que a tecnologia vai avançar. Ela às vezes não avança pelo caminho correto, ela avança pelo caminho do poder de outros grupos. Tem pergunta ótima. O que acontece é o seguinte: o ser humano, quando ele resolveu ser, o Homo, quando ele resolveu ser sapiens, ele abraçou tecnologia. Nós só somos o que nós somos por causa das tecnologias. Eu digo que a gente é uma tecnoespécie. A gente pratica tecnocultura. Muita gente fala, Cláudia, muita gente fala assim, a gente está vivendo agora um ambiente muito tecnológico, as tecnologias chegaram. E eu tenho um teste natureba, porque tem muita aluna minha, quando eu dou aula, eles falam assim, Nipô, você fala que a gente é uma tecnoespécie, mas eu sou natureba. E eu tenho um teste natureba com as minhas alunas, que eu pergunto assim, quando você vai para sua casinha de campo, em Mauá, como é que você vai para sua casinha? Eu vou de jipe. Aí eu falo, Jeep é o quê? Jeep é tecnologia. Então eu vou a pé. Vou pela beira da estrada. Eu falei, opa, querida, não pode. Se você é natureba, você não pode ir pela estrada. A estrada é petróleo transformado em asfalto. Aquilo é tecnologia. Você tem que ir pelo meio do mato pelada. Porque roupa é tecnologia. Tecnologia é tudo que não nasce em árvore. Aí ela fala, então vou montado ao cavalo. Mas chegando lá, pelada no cavalo, não pode passar pomada. Porque pomada também é tecnologia. Aí ela fala, mas eu vou para minha casinha lá, eu tenho meu fogão a lenha, eu tenho meu lampião. Eu falo, fogão a lenha é tecnologia, lampião é tecnologia. Aí eu falo, você não é natureba, você é retrô. Você gosta de tecnologia da vovó.
É porque a gente acha que a tecnologia da vovó não era tecnologia, mas era. No dia que surgiu o lampião foi uma novidade. E o pessoal falava, ai que coisa horrorosa, eu prefiro esse escuro. Eu não gosto desse lampião. A noite foi feita para ficar escura. E aí teve a luta contra os lampiões, até que alguém falou, não, o lampião é bom, porque eu posso ler, sei lá. Então a gente não percebe que as tecnologias fazem parte da nossa espécie, sempre fizeram. E no momento que vem novas tecnologias, a espécie entra em mutação. Se a gente olhar aqui para essa sala, olha, nós estamos cercados de tecnologia. Isso aqui é tecnologia, aqui é tecnologia, a luz é tecnologia, as cadeiras são tecnologia. Então a gente não se dá conta o quanto nós estamos imersos nas tecnologias. E aí vem a sua questão. As tecnologias da guerra é um tipo de tecnologia. As tecnologias de transporte é outro. Tecnologias da saúde são outras. A gente não pode dizer que as tecnologias... Então, o ser humano, tenho certeza que no dia que alguém fez a apresentação da faca e mostrou que a faca cortava pão, que a faca cortava carne, que a faca podia, inclusive, cortar um papel. Um cara no fundo da sala, quando estava apresentando a faca, ele pensou, eu vou pegar essa faca, vou matar o meu vizinho. Ou seja, o ser humano é o ser humano, a gente não está inventando outro ser humano, o ser humano todo mundo conhece. Tem as suas vaidades, tem as suas coisas. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, nós aqui, nesse ambiente aqui, nós chegamos ao limite, nós precisamos criar um novo ambiente. E quando a gente fica dizendo, como é o nome do senhor? O nome do senhor? O seu nome? Fernando. Quando o senhor diz que a questão que a gente tem hoje é uma questão moral, que o problema do mundo hoje é uma questão moral, na minha opinião, nós vamos subir a taxa de ética da sociedade quando a gente conseguir fiscalizar as organizações. Organizações não fiscalizadas tendem a reduzir a taxa de moralidade. Eu vou dar um exemplo simples. Lá na minha rua, lá, espalharam os cartazes para todo mundo recolher cachorro, cocô de cachorro. Hoje, todo mundo anda olhando para o lado se o outro está recolhendo cocô de cachorro. O cara que está recolhendo cocô de cachorro, não é que ele tem uma nova moral. Ele deve pensar da mesma maneira, eu não deveria estar recolhendo esse cocô de cachorro, porque o meu cachorro especial devia estar sujando a rua mesmo. Ele continua pensando do mesmo jeito. Mas tem uma porção de gente olhando e ele fica com vergonha de não recolher o cachorro. Foi isso que aconteceu com os taxistas, com o negócio do Uber. Hoje você entra num táxi, o cara, você quer uma balinha? No tempo atrás, ele também queria te dar uma balinha, só que não era de chupar, era para te dar um tiro na cabeça. Então a gente passou a fiscalizar os motoristas do Uber, que por sua vez os taxistas foram perdendo espaço, e os taxistas hoje estão com muito mais vontade de ajudar o passageiro do que há 10 anos atrás. E é isso que vai acontecer com os políticos. Vocês vão falar, pô, você é um sonhador. Não sou sonhador. Porque se eu olho para a história, eu vou ver o seguinte, o ser humano vai pegar as organizações antigas e vai dar um jeito de criar novas organizações. É assim que a gente fez no passado. O problema da Idade Média, da monarquia absoluta na Idade Média, o problema da igreja da Idade Média, não era que eles perderam a moral. Os papas vivendo numa situação totalmente... Não era porque eles perderam a moral, porque a população perdeu a capacidade de fiscalizar os caras. Quando ela começou a ler e escrever, ela foi lá e disse, olha, querido, não dá mais. Vamos criar uma outra coisa. E é o que a gente está fazendo agora. A gente está vendo isso no Brasil. Todo mundo indo para a rua, todo mundo falando, todo mundo, e as coisas estão acontecendo. Vai demorar? Vai demorar. É rápido? Não é rápido. Vai ter problema aqui? Vai ter problema aqui. Aqui a solução é Jesus chegando na terra, resolvendo tudo? Não.
Mas é um outro tipo de problema com outro tipo de possibilidade. Tá bom? Eu queria fazer só mais uma pergunta. Quando o senhor vai falar com um político, seja um vereador, um prefeito, um deputado, ele está dentro do gabinete dele, está lá, no ar-condicionado, sentado e tal. Aí vai um cidadão, um trabalhador, ele vai sozinho. Quando ele chega lá, a secretária fala com ele assim, eu falo com a secretária, eu quero falar com o vereador fulano de tal, o deputado fulano de tal. Aí ele está em reunião. Eles estão sempre em reunião. O cidadão só é atendido, ele só escuta o cidadão na época da campanha política. Aí ele bebe água numa caneca de beijo quebrado, ele bebe café, ele come broa, tudo na casa do cidadão. Aí ele é chamado de cidadão. Depois disso, meu irmão, ele esquece do cidadão. Fernando, Como é que eu vou fiscalizar esse cara? Como que eu vou fiscalizar? Só se eu montar uma comissão de moradores de 10 pessoas e chegar lá e enfrentar ele. Eu quero falar com ele. Só assim, talvez. não, olha só, Fernando, eu vou te falar o que acontece. A ideia da gente eleger um político para ficar 4 anos em algum lugar e depois reeleger, esse modelo, para mim, está falido. O problema não é assim, eu agora vou fiscalizar esse cara que fica de 4 em 4 anos. O que eu acho que vai acontecer, a gente vai encontrar uma forma, primeiro, de começar a reduzir a necessidade do político, porque o político é um representante para todos. O que é um representante? Presentante é estar presente por mim. Como eu não tinha condição de estar presente, o que os gregos faziam? Vamos para a praça, tirando os escravos, né? Mas os caras chegavam na praça e diziam, querido, o que a gente vai decidir aí hoje? Eleição direta, representação direta. Então era apresentação, não tinha representação. Eu estava presente, certo? O que acontece? Vai aumentando a tropa. Não dá para botar todo mundo na praça. É o caos. Imagina se a gente... em Petrópolis vamos chamar todo mundo para a praça para resolver o problema. Não dá. O que a gente inventou na República? Tiro nobre, que era escolhido por Deus, pelo rei. Vamos colocar representantes. Melhorou. Agora, o modelo de representação faliu. Representação. Como é que a gente vai ter que inventar isso? Tecnologia. Por exemplo, eu preciso tomar uma decisão numa praça. Vou fazer uma gangorra ou vou fazer um balanço? Chama o vereador. Não chamo o vereador. Eu estou com o aplicativo e voto. Gangorra, balanço. População decide. Estou dando um exemplo simples. Uma lei. Vamos fazer uma discussão de uma lei, né? População pode participar para discutir lei. Por que eu preciso de um político para fazer lei? Eu posso participar com mais gente, usando uma inteligência artificial, ajudando, tendo pessoas discutindo, etc. Em vez de ter 30 políticos, eu posso ter um só organizando isso. Então a gente pode pensar de outra maneira. Outra coisa, transparência. Então eu tenho menos políticos. Então, com menos políticos, eu tenho mais transparência. Então, aconteceu alguma coisa, ele tem que ter uma aprovação da população X. Se as pessoas começarem a acompanhar via estrelinha, via curtição, via qualquer coisa, e ele começar a perder, ele sai. Já vem o outro, que nem no Uber. Pô, que sonho é esse? Que viagem é essa? Não. Todo mundo sabe que acabou o modelo. Todo mundo sabe que o modelo está falido. O que eu estou chamando a atenção de você, Fernando, é o seguinte, não é um problema moral. É isso que eu queria que a gente trabalhasse. É um problema tecnológico. Nós precisamos inventar uma nova forma de controlar os políticos, como nós fizemos nos taxistas. E no momento que eu controlar esses caras, a taxa de ética vai subir. Você pode ter certeza disso. Mesmo aquele cara que quer roubar, ele não vai ter cara de pau de roubar, porque ele sabe que vai estar alguém fiscalizando ele. Ele vai falar, bom, já que não tem outra forma, eu vou virar honesto.
Não vou virar honesto por convicção, eu vou virar honesto por situação, que é mais ou menos o que aconteceu na minha rua. Tem muita gente lá que limpa o cachorro, não por convicção, mas por fiscalização. É isso que a gente tem que tentar impor. Fala, Oscar. Duas coisas. A primeira pergunta, está todo mundo com um número? Todo mundo tem um número? Sim. É porque o nosso palestrante, o Carlos, vai colocar um livro para ser sorteado e aí eu estou com os números aqui para sortear. E a outra, de repente, até para fechar um pouquinho, só a experiência que você teve na prefeitura, citar alguns problemas que você teve na implantação dessa filosofia de controle. Né? Mas é um problema técnico ou o problema das mentalidades? Os dois. Olha só, eu vou ser breve. Olha só, então o que acontece? Nós propomos um laboratório separado, os profissionais da prefeitura abraçaram esse laboratório separado, trabalhando voluntariamente nesse laboratório, criaram uma portaria, começaram a fazer projetos para melhoria da cidade. Projetos que apareceram, esse do ônibus, aplicativo nos ônibus para fiscalização dos ônibus, fiscalização das praças de terceira idade, qualidade do material, presença do negócio, fiscalização dos alunos, dos professores, quer dizer, como você pode fiscalizar qualidade das escolas, merenda, se tem merenda, se não tem, tudo isso organizado de uma forma e tal. Tem uma coisa, Oscar, que eu acho que é fundamental entender, e aí tem a ver um pouco com o que a Rosana estava falando, que é o seguinte, olha só que coisa interessante. Quando nós criamos a República, necessariamente nós acabamos com a escravidão. Foi um ganho da República. Nós, com a chegada da curadoria, nós vamos acabar com o modelo patrão-empregado. Não vai ter patrão-empregado. Como é que a curadoria funciona? Por que não pode ter patrão-empregado ou tem que ser um modelo muito mais flexível do que é? Se um passageiro diz que um motorista, por exemplo, tem um motorista, ele começa a dirigir que nem um maluco, arriscando a vida de pessoas, e as pessoas indicam que ele não deve estar dirigindo, no dia seguinte ele não pode mais dirigir. Senão, não é curadoria. Porque vira uma pesquisa de opinião. Ah, o motorista não está dirigindo. Então, as mudanças culturais que eu tenho que passar, as mudanças legais que eu tenho que passar para implantar esse novo mundo, vão ter várias consequências. A ideia da licitação de ônibus numa cidade também vai ter que mudar. Porque você não pode ter uma empresa que vai ficar 20 anos, independente do que ela faz na cidade. Ela só vai continuar na cidade se tiver estrelinha para isso. Então, se você pode imaginar, vários ônibus de várias empresas que estão rodando na cidade, se os passageiros acharem que elas merecem rodar. Está entendendo o poder do cidadão que ele começa a ganhar? Quem vai decidir quais são os ônibus que vão ficar na cidade não é mais a prefeitura, é o cidadão. Quem vai decidir quem são os motoristas que tem que rodar na cidade não é mais o dono da empresa de ônibus, é o cidadão. Olha o poder do cidadão aí crescendo. Mas você está dizendo que o problema maior é a resistência. É a resistência, é a mentalidade. O que eu estudei 11 anos, cheguei nessa conclusão de ser tal papá, você acha que todo mundo vai dizer, poxa, que legal, vamos fazer, as pessoas brigam, batem na mentalidade. E as pessoas, então, têm dificuldade. Eu tenho uma imagem que eu tenho em relação a essa passagem, que é muito radical, disso que a gente falou da cooperativa para cá, de pensar a sociedade toda migrando daqui para cá, é mais ou menos o que aconteceu com os índios e as caravelas. Dizem que os índios, quando viram as caravelas, não entenderam as caravelas. Porque era uma coisa tão diferente da vida deles, que eles não entenderam. O que eu vejo hoje na nossa sociedade é que eu olho para o Uber
e não entendo o Uber. Eu não entendo que o Uber é o início de uma grande mudança profunda na sociedade, que vai mudar a política, que vai mudar a educação, que vai mudar a justiça, que vai mudar a forma como a gente organiza a sociedade. Eu não consigo ver isso. Eu acho que o Uber é mais uma brincadeirinha de estudante, que aquilo ali vai ficar ali no canto, não vai se espalhar por toda a sociedade. É isso. Pela rapidez da tecnologia que nós não temos condição de acompanhar. Porque hoje em dia o Uber já está quase ultrapassado. Já tem carro que viaja sozinho. E aí, como é que nós vamos conseguir acompanhar isso? É difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Não é fácil, não. A gente está vivendo uma época muito boa, concordo. Mesmo que tu falou no ônibus, tem que ter alguém que interpreta isso. Bom, gente, muito obrigado. Foi um prazer, foi espetacular.